Minutos 11h29, agora um assunto muito importante, tem muita gente interessada, é o período de inscrições para o processo seletivo para várias funções, anunciado pela Prefeitura de Aparecida do Taboado. O período de inscrições vai até o dia 26 de janeiro e nós estamos recebendo aqui, né, Nestor Júnior, a secretária municipal de administração, Fernanda Ziviani, para orientar os interessados sobre como fazer essa inscrição e como é que vai funcionar esse processo seletivo. Tudo bem, secretária? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mauro, bom dia, Nestor, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Estou aqui para tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis para que a gente consiga ampliar a procura ainda pelo processo seletivo até o dia 26, que é o prazo final das inscrições. Ô Mauro, aproveitar a oportunidade, bom dia, secretária. Os ouvintes que estão acompanhando a gente pela live, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu vou aproveitar a oportunidade que a secretária está aqui com a gente ao vivo para sanar essas dúvidas. Também pelo WhatsApp da rádio, 992846707. Samuel vai monitorando ali. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente. Lembrando que os cargos disponíveis são para agente administrativo, assistente social, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de mecânica, cozinheiro, cuidador, fiscal de obras e postura, médico veterinário, monitor de transporte escolar, motorista da educação, motorista geral, nutricionista para educação, operador de máquina, professor, psicólogo, trabalhador braçal, tratorista e zelador. Secretária, as inscrições estão abertas e vão até o dia 26, é isso? Isso, até o dia 26 às 11h59, horário de Brasília. Então até o finalzinho do domingo a gente ainda vai aceitar as inscrições. A Prefeitura já está monitorando a quantidade de inscritos, o que é que vocês estão percebendo em relação aos números até agora? Estamos sim, hoje de manhã a gente fez uma última consulta, já estávamos com 505 inscritos, né? Então assim, pessoas que fizeram a inscrição, a gente já estava com 505 hoje pela manhã. A gente tem tentado monitorar até para tentar identificar, né, as possíveis falhas ou os possíveis erros cometidos para a gente tentar orientar e sanar para que esses erros não continuem sendo acontecidos e a gente possa aproveitar o máximo de inscrições feitas no processo seletivo. Inclusive, secretária, há uma preocupação da administração no que diz respeito ao preenchimento correto, à apresentação dos documentos, enfim, no processo de inscrição. Como é que está essa questão? Tem muitas pessoas que estão deixando de anexar documentos, como é que está? O que acontece, Mauro? É um processo seletivo simplificado, né? Então a gente tem aí para alguns cargos 3 etapas e para outros cargos 2 etapas. E a primeira etapa, que é a inscrição e a apresentação dos títulos, que é o pontapé inicial para se classificar para as próximas duas. E o que a gente está observando é que no anseio, né, na pressa de fazer a inscrição, as pessoas estão deixando de anexar alguns documentos que são obrigatórios, ou estão anexando documentos da maneira incorreta. Então, alguns casos que a gente já pegou, por exemplo, a pessoa faz o anexo só da frente do documento do RG. E aí a gente já não consegue, porque as informações do RG elas estão no verso, então a gente precisa de frente e verso do RG. Ou de repente eu esqueci de colocar o comprovante de escolaridade, e aí ele é um dos itens obrigatórios. Então a gente tem pego essas falhas na hora de fazer a inscrição. E aí, na hora da análise, possivelmente essas inscrições vão ser indeferidas. E pra gente isso é ruim, né? Porque são pessoas que às vezes poderiam vir para somar e a gente não vai conseguir concluir a inscrição dela por falta de algum documento que é obrigatório. E aí ele consegue fazer uma nova inscrição, secretário? Não consegue, é uma inscrição por CPF, então, ou seja, a pessoa não pode nem concorrer a mais de uma vaga, né? Então é só para um cargo, e uma vez finalizada a inscrição, ela não consegue alterar. Fernanda, agora em relação ao número de inscrições até agora, diante das funções oferecidas, qual é aquela que está mais concorrida, as menos concorridas? A gente sempre tem, né, uma busca muito grande pela educação, e é importante frisar que a administração ela tem um processo seletivo em aberto e que eu tenho alguns nomes ainda para chamar. Então a prioridade na hora de chamar é do processo seletivo que está em aberto. Mas como a gente sabe que às vezes
vezes a gente chama 10 para conseguir 2, a gente pôs cadastro de reserva nesse novo processo para não correr o risco de ficar sem a prestação de serviço. Eu estou muito preocupada com a demanda dos cargos de tratorista, operador de máquina, trabalhador braçal, porque é o que a gente está tendo uma procura menor e é o que eu preciso de uma quantidade maior, vamos falar assim, né? Então, assim, até pedir para o próprio pessoal que trabalha na obras, estimular as pessoas que eles conhecem, né, a vir, a participar, para de repente a gente aumentar essa procura para esses cargos. São quantas vagas ao todo? Nestor, ao todo vão dar aí, acho que não vão dar 20 vagas, né, inicial, porque a gente sabe que é aquela história, a gente começa, né, e aí no meio do caminho a gente acaba tendo uma demanda maior. Como eu tenho obrigatoriedade de chamar aqueles que estão no edital, então a gente coloca uma quantidade aí considerável dentro do que a gente está precisando, mas pode ampliar esse chamamento ainda bem para o início agora. Secretária, em relação àquelas que já estão anunciadas, né, as vagas já anunciadas em edital, qual seria o prazo para o chamamento destas pessoas? Finalizando, a previsão é que a gente finalize ainda na primeira quinzena de fevereiro, né, todo o processo, e aí essas vagas é para chamar imediato. Eu devo começar chamando pela educação, em função do início do ano letivo, e aí, começando a chamar pela educação, a gente vai embora chamando todas as outras vagas. Qual é o período da vigência desse processo? O processo tem vigência de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, e os contratos firmados com aqueles aprovados e convocados é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Tem uma pergunta que chegou aqui de uma ouvinte, a Margarete está perguntando o seguinte: como fazer se caso o candidato já está trabalhando e quer fazer para um outro cargo? Ele pode fazer, nada impede que as pessoas que estejam trabalhando no processo seletivo anterior façam um novo processo, não tem nada que impeça. A única questão é, entre a demissão do cargo atual e a contratação de um cargo novo, se for para o mesmo tipo de cargo, eu preciso de um intervalo de 30 dias. Se for para outro, por exemplo, eu estou como ADI e eu já me qualifiquei e posso concorrer para professor, aí eu não preciso ter esse intervalo de 30 dias. Mas se for para o mesmo cargo, aí eu preciso preservar esses 30 dias sem contrato com o município para eu poder ser convocado e contratado novamente. Secretária, quais são os cargos aí disponíveis que não exigem ensino fundamental? O ensino fundamental pode ser incompleto. Aí a gente tem operador de máquina, trabalhador braçal, cuidador, motorista geral, motorista de educação, tratorista, auxiliar de mecânica, cozinheira e zelador. Esses são nível fundamental incompleto, né? O alfabetizado que a gente fala. E os demais, ensino médio completo, todos? Não, aí eu tenho ensino médio completo ou nível médio, né, técnico, o agente administrativo, o auxiliar de desenvolvimento infantil, fiscal de obras e posturas e o monitor de transporte escolar. Os demais são todos ensino superior, né, que aí a gente tem assistente social, médico veterinário, nutricionista, psicólogo e o professor. Secretária, qual é o passo a passo para a pessoa fazer essa inscrição, preencher a sua inscrição para o processo seletivo? Eu brinco que o primeiro passo é pegar o edital, ver quais são os documentos que são obrigatórios e quais são os documentos que são facultativos que podem me fazer pontuar mais, porque essa informação está lá no edital também. Feito isso, com todos os documentos em mão, em formato PDF, isso é um detalhe importante, não dá para subir para inscrição em formato de imagem, só em PDF, eu abrir o site da prefeitura, o banner do processo seletivo já está na página principal, na hora que eu clicar lá, já vai abrir a ficha de inscrição, preencher a ficha de inscrição, anexar todos os documentos e só depois finalizar. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Gilciana. Deixa eu ver se eu consigo interpretar aqui, a secretária possivelmente vai entender. Ela gostaria de saber a respeito do processo seletivo de 2024. Pois abriu algumas vagas e tem pessoas, estou lendo do jeito que ela falou aqui, que não foram chamadas
dessas vagas em aberto. Isso, é o que eu falei. Então, por exemplo, no cargo de ADI, no cargo de professor, eu ainda tenho pessoas do processo passado. Então, essas pessoas são as primeiras a serem chamadas, tá, Nestor? Antes de eu entrar para o processo seletivo atual, eu tenho que chamar essa. Então, por exemplo, mas alguns cargos eu já não tenho. No processo passado, a gente tinha monitor de transporte escolar. Nós zeramos, nós chamamos todos os classificados e aprovados e eu não consegui suprir todas as vagas. Então, para esse eu chamo do novo. Agora, aqueles que eu ainda tenho do processo seletivo de 2024, a prioridade é chamar por eles primeiro. O que mais, secretária, que você gostaria de orientar a população, que você trouxe, veio preparada aqui para anunciar? A gente fez todos os testes dentro da prefeitura, né? Da internet caindo, da gente fechando a página para poder ver os possíveis erros, né, que poderiam acontecer. E a gente identificou uma situação que é bom deixar claro para que as pessoas não fiquem preocupadas. Alguns casos, quando você finaliza lá a sua inscrição, não está sendo gerado o número de protocolo. Mas se você ligar no RH, as meninas conseguem dar esse número de protocolo. Então, assim, mesmo que ele não apareça, se a inscrição foi finalizada, para a gente lá ele foi gerado. Então, a gente consegue fornecer, caso as pessoas não tenham conseguido pegar ele ali na finalização do processo. Qual é o número para falar no RH? Pode ligar no 35858100, que é o da prefeitura, e pedir para transferir para o RH, que as meninas transferem lá. E a segunda, que eu acho que é a dica de ouro, né, que é ler o edital, é conhecer a regra, porque são muitos cargos. Em alguns cargos eu tenho até prova prática. Então, ou seja, eu vou ter uma terceira etapa para alguns cargos e para os outros todos eu tenho duas. Então, é importante a pessoa saber quais são as regras, o que ela vai enfrentar, se preparar para aquilo, porque como é um processo simplificado, quanto mais preparado eu estiver, maior a minha pontuação. Quanto mais calma eu fizer, quanto mais documentos eu conseguir anexar, maior a chance da minha pontuação. Então, eu acho que a dica de ouro é ler realmente o edital para poder participar e estar realmente preparado para aquilo. E a segunda é sobre acompanhar o Diário Oficial do município e o site e as redes sociais da prefeitura, para que não perca nenhuma convocação, nenhuma alteração, nada que pode acontecer ao longo do processo. Lê o edital, né? Muito importante. Prestar atenção no edital. A gente fez com muito carinho, Nestor, o edital e tentou fazer ele não muito extenso, né? Porque normalmente a gente fala, é um edital, é aquele documento extenso e tal. A gente tentou fazer ele o mais simplificado possível, exatamente para que as pessoas possam ler e entender o edital. Tem mais uma pergunta chegando, aliás, duas perguntas aqui. Uma do Carlos Lino, que ele está perguntando se o comprovante de endereço precisa estar no nome do candidato. E o Jorge perguntando qual a faixa etária, qual a faixa de idade, idade mínima para participar do processo. O ideal é que o comprovante de endereço esteja no nome ou do participante ou pelo menos dos pais, que a gente consiga comprovar, né, que é a residência da pessoa. E a idade mínima é 18 anos, Nestor. Ou então uma declaração de endereço. Isso, né? Porque pra gente conseguir, porque se tá no nome de um terceiro que a gente não vai conseguir fazer vinculação, fica difícil para a comissão na hora de analisar a documentação. Tá certo. Mais algum questionamento aí, Mauro? Não, só agradecer a secretária aqui e orientar, né, a população, reforçar esse lembrete, porque nós temos aí alguns cargos em que a exigência é o ensino fundamental incompleto e às vezes a pessoa pode ter dificuldade, né, com os acessos, mas buscar ajuda, né, secretária, para poder preencher direitinho todo o formulário do processo seletivo, e até mesmo eu tenho certeza que lá na prefeitura não encontrarão dificuldade em receber orientações, né? Não, Mauro, a gente está lá disponível para orientar, inclusive eu, às vezes, no trânsito ali no corredor, se me param, me perguntam, a gente faz o possível para atender. Essa questão, por exemplo, da documentação com foto, foi um questionamento que chegou lá, a pessoa estava fazendo pelo celular e falou, olha, eu não estou conseguindo subir a minha documentação. E aí a gente foi ver, era por conta do formato, então eu orientei, ele já conseguiu. E assim, a gente sabe, já chegou até lá pra gente no conhecimento do RH, que alguns estabelecimentos comerciais do município têm feito, tá? Essa inscrição para as pessoas também. Então, eu imagino que esses estabelecimentos já devam até tá se mobilizando para divulgar que estão fazendo a inscrição do processo seletivo, caso a pessoa tenha alguma dificuldade. Mas é possível fazer até pelo celular, tá?